Muito boa noite, caros telespectadores da Lagoa TV. Estamos iniciando mais um programa Culturando nas nossas agradáveis noites de segunda-feira. Começamos a sentir os primeiros frios do outono, o que particularmente me agrada muito, né? Já que o verão para mim é uma estação um pouco incômoda. Gordo por razões óbvias, né? Eu não ia dizer isso, mas enfim, né? Já que você colocou. Então, felizmente, estamos aqui para conversar com vocês mais uma noite. Nesta ocasião, trazemos um tema um pouco mais suave em relação àqueles outros que nós já trabalhamos aqui ao longo das últimas semanas. Hoje nós vamos falar sobre Portugal, né? Portugal que se torna um destino muito interessante para brasileiros. E para conversar sobre esse tema, nós contamos com a presença da Maria do Carmo de Lima, né, que reside em Portugal já há alguns anos, e do seu irmão Antônio da Silva de Lima, nosso amigo, né, que já de longa data, que também viaja para lá com frequência, né, e enfim tem conhecimentos interessantes para nos passar também sobre esse assunto. Contamos com a presença inexorável do colega e amigo Emerson, que também organizou mais uma vez a pauta, né? Tem se mostrado muito bom nisso. Então, boa noite, Emerson, boa noite, Maria, boa noite, Antônio. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, né? Mais uma vez aqui com o Culturando. E eu quero agradecer, Maria, a você ter aceito o convite em vir conversar conosco hoje, porque é um assunto que muito me agrada particularmente também, né? Sim. E você, eu acho que é diferente quando a gente conversa com pessoas que realmente têm a experiência de estar lá, né? Com e certeza. viver lá. Falávamos ali em off ali, né? Que é diferente você viver do que você falar, ou você viver, ter o dia a dia, ter a noção. Fazer um passeio, um turismo, Exato, né? Eu que quero exato. agradecer. Boa noite. Antônio também, muito obrigado por ter comparecido conosco. E é isso aí, Rômulo. Hoje, como você falou, com um tema um pouquinho mais light, né? Vamos tentar descobrir o porquê, ou ter o conhecimento do porquê Portugal vem sendo muito buscada por brasileiros que decidem morar fora do Brasil. Algumas pesquisas que já fiz, muito se fala na qualidade de vida, na questão de segurança, e propriamente do ensino, né? Eu particularmente pesquisei alguns cursos lá, que aqui no Brasil a gente tem que vender um rim para fazer. Lá o preço é muito mais acessível, Depende né? da qualidade do tamanho do rim, né? Talvez seja necessário 2. Então, vamos começar então o assunto, né, Maria? Pois é. A gente quer saber um pouco da tua experiência lá, o que te levou a cruzar o oceano. No Há meu 16 caso, anos atrás, né, Maria? Há 17 anos, 17. né? 17 anos que eu vivo lá. E o que foi algo inesperado. Uhum. Não surgiu convites, nem nada de especial. Mas eu fui, gostei, estou lá até hoje. O que me levou e o que me deixa estar lá até hoje é a qualidade de vida, né? Que é muito superior ao nosso Brasil, querendo ou não, não é? A qualidade de vida é muito melhor. Antônio, a tua visão como turista, quando tu vai para lá, o que tu nos conta, o que tu pode nos contar, o que tu viveu? É tudo de bom, né, Emerson e Rômulo? É totalmente diferente aqui do Brasil, né? Porque às vezes tu viaja, o lugar mais longe que eu fui foi a Espírito Santo, né? Eu fiz uma viagem uns 2 anos atrás, né? E daí eu já tinha ido a Portugal, e agora o ano passado eu fui, né? Faz pouco tempo que eu fui lá também. Aí tu está lá é tudo de bom. Vou te dizer uma coisa, e ainda mais essa vez eu conheci mais umas outras partes da Europa. Antes eu tinha ido só na casa dela e do meu irmão na Espanha, né? Agora eu fui França, Itália, né? Fiz uma turnê, né? Ficamos 15 dias viajando, então é maravilhoso, né? E assim, a segurança que você tem de estar lá, né? O tratamento, tudo é diferenciado, né, do Brasil, né? E o Brasil, assim, às vezes dá vergonha de você dizer que é brasileiro, porque lá nós estávamos dentro de uma igreja e o cara chamando os brasileiros de ladrão, né?
por causa desses roubos que tem da política, né? Vamos ver. Esse aí que tá todo dia no jornal, né? Nas rádios, isso aí. Daí eu tava dentro da igreja e o cara pegou e disse, vocês são brasileiros. Até a Maria tava junto, né, Maria? A hora que o cara pegou e fez com as mãos assim, né? Daí isso aí fica ruim, né? É uma pecha que não nos agrada aí, né? Não. Aí tu se envergonha de ser brasileiro, digo, na hora dessas, né? Aí tava outro colega com nós lá, eu deixei ele conversando com o cara e saí, né? Saiu a francesa, né? Nós vamos só precisar, pessoal, desculpa, fazer um bloco rápido de intervalo para nós trocarmos a bateria da câmera, que está com problema. Tá? Muito bem, então vamos... Desculpas, nós já voltamos. Vamos para um rápido bloco de apoio e voltamos em seguida. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Muito bem, caros telespectadores, feita a substituição aí da bateria da câmera, já estamos de volta para o nosso segundo bloco do Culturando. Hoje falando sobre Portugal e por que se tornou um destino interessante para brasileiros, com a presença da Maria do Carmo de Lima, que lá reside em Portugal já há 16 anos, e do Antônio da Silva de Lima também, que com frequência vai para o velho mundo. Né? E antes que o Emerson puxe o vídeo, eu quero fazer uma pergunta. Vai lá. Maria e depois Antônio. Qual foi a coisa que mais te impactou quando você chegou em Portugal? E o que te disse assim, e o que te levou à conclusão mais detalhadamente, assim, tipo, quero ficar aqui, não quero voltar? Eu acho que a questão é a segurança e o padrão, o nível de vida. É muito diferenciado do Brasil. O poder de compra o poder de compra, o resultado do trabalho em si. Lá mesmo que uma pessoa ganhe um salário mínimo, consegue se manter dignamente. E vai ter uma casa, não é? E vai ter poder de compra, que é o que eu não vejo aqui no Brasil. Né? É muito difícil aqui você conviver ou viver com um salário mínimo, não tem um poder de compra, né? Que chega até o final do mês. Lá no caso, as pessoas que têm baixa renda, que ganham no mínimo um salário mínimo, tem uma moradia digna. É muito raro você ver favelas, não é? Porque o governo em si, você paga teus impostos, mas você vê o resultado dos teus impostos, não é? Porque tem educação, tem saúde, tem moradia, né? O que faltam aqui. E foi isso que mais te impactou ou alguma outra coisa, assim, que te chamou mais atenção? Em questão cultural também, né? É muito lindo, é muito rico, né? Portugal em si. É um país pequeno, mas de uma riqueza cultural tamanha, né? É muito histórico, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de certos palácios, que nem existe em Sintra, um palácio que se chama o Palácio de Pena. Você chega lá, é todo mobiliado da época dos reis, não é? É uma cultura linda, linda. É um museu a céu aberto. É muito lindo, muito lindo, lindo. E
já que você... E como foi a tua receptividade lá, Maria, no início? Como que você foi recebida pelos portugueses? Existe aquele distanciamento ou aquele, de certa forma, preconceito em relação a brasileiros? Existe. Existe? Eu já tenho um longo caminho, eu já fiz o meu espaço lá, como eles dizem, não é? Eu já tenho mais... interagir mais, né? Eu convivo mais com portugueses, eu já estou habituada e vivo com... Eu tenho dupla cidadania, não é? Portuguesa e brasileira. Eu já estou mais portuguesa, acho que às vezes, do que brasileira, né? Reparem no sotaque dela. Não, mudou um bocadinho só. Mas que existe. Existe uma rivalidade. Nós somos irmãos, entre aspas. Porque demora um tempo até eles adquirirem confiança. Porque o europeu em si não é muito aberto. Mas a partir do momento que eles criam confiança, eles são as pessoas excepcionais, né? Muito queridos. Em outra oportunidade, numa conversa, tu me contou que há todo o tempo que tu está no mesmo emprego. Eu estou há 16 anos no mesmo emprego. Que bom. É confiança também, como você falou, né? É a questão da confiança. No caso, é confiança. Eu já tenho uma estabilidade lá. Não digo quem vai chegar hoje. Vai ter que trabalhar e conseguir o seu espaço. E, tipo, se a pessoa é sincera, é de confiança, é tudo, né? Para eles são pessoas sérias, assim, te abrem espaços e portas. É muito bom, Ju. E Antônio, quando foste visitar lá pela primeira vez e também nos disseste que tem um outro irmão que mora na Espanha, né? Isso. Quando chegasse lá, qual foi a tua primeira impressão? O que mais te impactou, tanto em Portugal e na Espanha, né? Porque eu imagino que deva ser diferente você fazer uma visita como turista para ficar em hotéis, etc. E outra coisa é ter um familiar lá que vai te mostrar a rotina de verdade do lugar, né? Como é que foi, Antônio, essa tua percepção? Tu chega lá, a primeira vez que tu chega lá é tudo diferente para você, né? E daí depois quando tu começa a conviver, que nem eu fiquei 3 meses a vez que eu fui, que é o tempo que pode ficar, né? Eu fiquei 2 meses em Portugal e 1 mês na Espanha, né? Aí é bem legal, né? Assim, a receptividade e tudo, né? Apesar que daí lá no início nós conversávamos mais com brasileiros, né? Que tem bastante brasileiros lá, até o que tem mais lá é mineiro, né? Que interessante. Governador Valadares. A gente, no final de semana, se reunia e ia pra praia, né? E daí também, que nem a Maria falou, as partes turísticas, né? Que nem tem o Marco do Descobrimento, a Torre de Belém, todos esses negócios lá... Muito legal, né? Pastéis de Belém? Comi pastéis de Belém, né? Essa vez só que eu fui lá, daí com o pessoal que eu tava, não deu tempo de nós comer o pastel de Belém, porque era muito apressado. Eles ficaram 20 dias, eu fiquei 30 dias, né? Aí, mas é muito bom, muito bom. Quem quiser ir pra lá, tiver oportunidade, é muito legal. Interessante. Emerson. Eu acho que vamos pedir para os meninos largarem o primeiro vídeo que a gente tem de informativo do YouTube, né? A Eurodica. E aí a gente conversa com a Maria se ela concorda ou não concorda Okay. com os posicionamentos. Pode largar o primeiro vídeo, Arthur. Eu diria que é um local que você não vai ficar rico, mas você vai ter qualidade de vida. Em termos de segurança, em termos de qualidade de vida, você consegue ter muito mais, você consegue sentir muito isso. Basicamente, lá eu vivia para trabalhar e aqui eu já consigo conciliar as duas coisas, trabalho, lazer, descanso. Então, essa acho que é o grande diferencial. O processo de adaptação, eu sempre digo que é um exercício primeiro de desapego daquilo que eu já vivia no Brasil. Eu deixei uma outra filha, uma neta, deixei toda a minha família, minhas irmãs. Esse processo de adaptação aqui, ele tem sido muito fácil na medida em que eu já tenho uma outra filha que mora aqui, né? Eu já construí algumas amizades na própria universidade, mas tem sido muito interessante esse exercício de você construir uma vida nova, apesar da minha idade,
né, de toda uma vida que eu já vivi, porque a partir de agora eu tenho mais histórias para contar, né, do que futuro, eu tenho mais passado do que futuro, mas sem sombra de dúvida o processo de adaptação tem sido muito tranquilo, primeiro pelo lugar que eu escolhi viver, certo? Eu acho que depende muito de como você está, de como você se sente, e eu tenho me sentido muito tranquila aqui, né, justamente porque eu tenho me sentido feliz. Morar em Portugal, principalmente aqui no Porto, é muito, muito, muito tranquilo. A qualidade de vida é incrível. A segurança também é maravilhosa. Claro que vez ou outra, muito pontualmente, a gente ouve falar que aconteceu alguma coisa, porque, né, são pessoas, e pessoas são más em qualquer lugar do mundo. Mas é muito pontual e, de verdade, é muito tranquilo. A gente mora aqui, já vai fazer 1 ano e nunca tive problema nenhum. O medo de São Paulo, assim, ainda me assombra um pouquinho, ainda não tô 100% tranquila. Às vezes a gente tá à noite na rua e eu fico tipo, o que essa pessoa tá se aproximando de mim? Sai daqui, que você... Mas nunca aconteceu nenhuma situação estranha e eu tô muito feliz morando aqui. É que eu sinto que aqui eu tenho uma facilidade incrível de fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer. Eu sinto uma facilidade em pegar uma bicicleta e fazer uma viagem. Eu sinto uma facilidade de fazer qualquer coisa, sabe? De fazer amizades, de conviver com pessoas de todas as nacionalidades possíveis, de comer qualquer tipo de comida e de me desprender dos padrões que tem na minha mente. O principal de morar em Portugal é a tranquilidade. Estar tranquilo, estar seguro, né? Poder andar na rua 3 horas da manhã, voltando de uma festa, de um evento da cidade, né? Aqui em Braga a prefeitura organiza muitos eventos, então tem sempre alguma coisa acontecendo, assim como no Porto, em Lisboa, então tem muitos eventos culturais e você se sente inserido naquela cidade, porque você pode frequentar aqueles lugares, são ambientes públicos, você se sente bem, né? As principais diferenças são os transportes e a alimentação, com certeza. E eu também percebo que a alimentação em Portugal ela é muito mais saudável. Mesmo que você vá num restaurante, sempre vai ter uma opção de peixe com legumes, uma carne com legumes. No Brasil a gente sempre tem macarrão, a gente tem arroz, feijão. É uma comida muito mais pesada, né? No Brasil aqui é uma dieta mais mediterrânea, muito mais leve e mais com azeite, azeitonas, então ela é mais saudável. Eu tenho uma frase minha, não sei se é minha, mas eu uso muito, que é: a felicidade não é um estado geográfico, é um estado de espírito. Então morar em Portugal é muito bom. Para mim é maravilhoso, eu me adaptei, mas eu acredito que tem muita gente que pode não se adaptar e que não seja tão bom. Para mim, para o que eu vim procurar, eu encontrei aqui em Portugal, principalmente no Porto. O primeiro dia que eu pisei nessa cidade, eu me apaixonei e resolvi vir para cá porque tinha mais a ver com o que eu procurava do que Lisboa. E o Porto, acho que o Porto é bem português, é mais português. Então, era o que eu estava procurando. Era uma coisa mais europeia, uma cultura mesmo diferente para eu me adaptar, para eu conhecer, para eu saber, realmente essas são as origens dos meus pais. Se eu tivesse que dizer como é morar em Portugal, eu acho que é tranquilo, sabe? As pessoas têm calma para fazer as coisas. E isso que a gente lá no Brasil perdeu há muito tempo, né? A gente está sempre atrasado, sempre correndo, sempre... E aqui não, as pessoas andam com mais tranquilidade. Não sei se também eu moro numa cidade do interior, não moro na capital. Lisboa acho que já é um pouquinho mais corrido, mas mesmo assim não se compara assim, com o dia a dia nosso lá, né? Tive que sair do Brasil para perceber que existe um país que você pode andar na rua tranquilo, entendeu? Você pode sacar o dinheiro na rua tranquilo. Você pode sentar e largar suas coisas sem ficar desesperado que alguém vai mexer. Hoje eu descobri, depois de morar aqui em Portugal, como a gente pauta, ou como eu pautava a minha vida quando eu morava no Brasil, pela questão da falta de segurança. Eu morei 31 anos no Brasil, nunca fui assaltado, nunca aconteceu nada. Mas a que custo? Sempre com o olho na nuca,
Sempre esperto, sempre ligado. Nunca aconteceu nada comigo, mas eu também nunca dei mole. Eu morei no Brasil 31 anos, lá eu construí uma vida, construí uma carreira. Era dono de empresa, era professor na universidade. E aí, vindo morar em Portugal, eu deixei de ser dono de empresa para procurar emprego. Eu deixei de ser professor para me tornar aluno. E eu acho que quando a gente chega num país que não conhece a gente, que a gente não conhece, a gente é apenas mais um maluco aí que chegou e que está tentando um lugar ao sol. E às vezes isso eu me pegava pensando assim, pô, será que eu fiz a coisa certa de largar o que eu tinha, o que eu construí com tanto suor, com tanto esmero, e para começar tudo de novo, do zero? E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Hoje eu não me arrependo nem um minuto. Você é feliz em Portugal? Demais. Demais. Mas eu acho que eu seria feliz em qualquer lugar do mundo. Sou feliz em Portugal, como acho que se eu precisar ser feliz na Inglaterra eu vou ser, se eu precisar ser feliz na Nova Zelândia eu também vou ser. E eu acho que não é o lugar, cara, é a gente. Portugal é só um lugar massa, mas tem um monte de lugar massa. Inglaterra é um lugar massa, é um país massa, a Irlanda é um país massa, a França é um país massa, o Brasil é um país massa. Eu não era feliz no Brasil, o problema talvez não fosse o Brasil, fosse eu. Hoje aqui eu sou feliz em Portugal, mas talvez não seja só Portugal, seja eu também. Né? Eu acho que não é o lugar, é a gente. Eu sinceramente recomendaria a todos que... Isso aí. Eu acho que mais ou menos fecha com o que tu nos falou, né, Maria? Da relação da segurança, da qualidade e a qualidade de vida, né? As grandes pessoas que passaram ali, né? A maioria das pessoas sempre falou em qualidade de vida. Exatamente isso. E segurança, né? E que lá o teu trabalho rende frutos, né? Que você consegue comprar e aparecer alguma coisa do fruto do teu trabalho, não é? Além de tudo, pode, né? Além de trabalhar, né? Ter o lazer, não é? Só não tem lazer quem não quer. E tu trabalhas com o que lá, Maria? Duas perguntas numa só. Tu trabalhas com o que lá e como foi conseguir trabalho? Se foi rápido, se foi difícil? Ou, enfim, como é que foi conseguir trabalho lá? Na época que eu fui, foi em 2000. Era muito fácil. Havia muito trabalho, não é? E as pessoas podiam até escolher os trabalhos que queriam. A grande maioria de brasileiros que trabalham lá é no ramo de restaurantes. O meu primeiro emprego eu trabalhei, era numa franchise espanhol. Era numa cadeia espanhola que, né, foi fácil. Eu trabalhei durante 2 anos nesse restaurante. Depois mudei de emprego e nesse outro emprego eu estou há 16 anos. E é no mesmo ramo, no ramo de restaurante, né? Agora estou lá, estou estável, estou bem e gosto do que eu faço, não é? Que maravilha. Acho que o importante é fazer o que se gosta. Exatamente, né? Sentir-se bem. E eu já vou engatilhar outra pergunta antes que você fale, Emerson. À vontade. Eu disse que eu ia perguntar um monte de coisa, eu até avisei. À vontade. Nós estávamos falando sobre algumas palavras, né? Sim. E apesar da nossa língua ser o português, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal, mas algumas diferenças, né? Que podem causar uma certa confusão, né, Antônio? Então, o que vocês nos contam sobre... Podem citar algumas palavras que... Enfim, a xícara, por exemplo, tu falava dela. Aí, a xícara, no caso, se chegar em Portugal e perguntar eu quero uma xícara, todo mundo vai ficar te olhando. Hã? Você vai pedir uma chave, né? Chave, né? Eu quero uma bala. Você vai pedir um rebuçado. Bala, eles não vão perceber que bala. Só de revólver. Só de revólver. Uma goma de mascar, uma pastilha. Um chiclete, no caso, seria, né? Uma pastilha elástica. Exato. Muito interessante. Antônio, mesma dificuldade? Minha dificuldade é quando que nem eu falei para vocês antes, né, em off ali, quando a minha irmã não estava comigo, eu e minha mãe lá, nós ia fazer as refeições, comprar as coisas, aí tu chegava lá e pedia uma coisa e tinha que mostrar e remostrar e explicar para eles o que era, né? Porque tu não sabe os nomes, né, que é tudo diferente, né? Mas daí se adaptando, né? Muito bom. Agora pode falar. Não, nós temos, em relação ao emprego, ao trabalho, de como é trabalhar lá, a gente também tem um videozinho para mostrar. Então pode largar mais um vídeo.
Em relação ao trabalho, vamos dizer que eu estava disposto a qualquer coisa. Então, os primeiros trabalhos que eu procurei não foram exatamente trabalhos, bons trabalhos, e sim trabalhos temporários, como o que me aparecia, eu estava mandando currículo, desde telemarketing a serviços porta a porta. Então, para esses, era algo mais fácil, porque até uma vez que eles estavam precisando de gente, para mim foi... Eles não exigiam muito. E já em trabalhos mais, vamos dizer, mais qualificados, não senti tanta diferença em relação às entrevistas de como elas funcionam no Brasil. Porém, a questão do visto é sempre uma questão que... É sempre uma questão feita nas entrevistas. Então, como eu, num primeiro momento, não estava com a minha situação 100% regularizada, esse foi um impeditivo no início. Então, por eu ser estrangeiro, isso já é meio que uma pergunta obrigatória nas entrevistas. Sempre vai ocorrer. Por exemplo, agora eu estou numa fase de procura de emprego e eu coloquei no meu currículo que eu tenho visto de trabalho. E eu considero que essa informação no currículo pode ser uma mais-valia diante de outros brasileiros que não têm visto de trabalho. Não é um processo difícil conseguir um visto de trabalho aqui em Portugal. A empresa não tem nenhum custo com isso, a empresa só precisa fornecer a documentação adequada, não precisa nem dar um contrato. Uma carta, um contrato promessa de trabalho serve. Só que eu noto que às vezes determinadas empresas têm algum receio, têm algum medo, acham que vão se comprometer. Enfim, são as minhas interpretações. Eu cheguei em setembro, em outubro comecei a procurar emprego, na mesma semana fui para uma entrevista numa agência de publicidade, que eu comecei a trabalhar na quarta e fiquei até terça, foram 5 dias. Mas assim, foram 5 dias porque o ritmo era muito difícil, sabe? Era um negócio muito retrô, assim, muito anos 70. E, por exemplo, o dono da empresa não queria que eu mandasse e-mail, queria que eu escrevesse num caderno primeiro tudo que eu tinha para falar com o cliente e depois eu escrevesse o e-mail. Sei lá, né? E aí eu não me adaptei, agradeci a oportunidade, peguei minhas coisas e fui embora. E aí, claro, existe dificuldade em arrumar emprego se, como era o meu caso, eu estava procurando somente na minha área. Então eu não mandei currículo para outras empresas que não fossem na área de comunicação. Mas logo depois uma amiga minha do mestrado me indicou para uma empresa no Porto, de comunicação de mídias sociais, e eu trabalhei lá durante 6 meses. Foi uma experiência legal, mas ao mesmo tempo foi a experiência para eu ver que eu não queria mais trabalhar em agência. Eu precisava disso, sabe? De testar se era diferente trabalhar numa agência na Europa, de uma agência no Brasil. E eu vi que no fim é a mesma coisa, os clientes estão sempre atrasados, não existe vida e eu quero viver. E aí eu pedi demissão e fui cuidar da minha vida. Saí, fiquei 6 meses, não quis renovar o contrato. As 2 vezes que eu saí do trabalho foi porque eu quis, mas enfim, foi isso. Em Portugal, como no Brasil, até pela questão das pessoas, o ambiente é parecido, então confesso, não vi uma grande diferença entre um e outro. Claro, eu digo isso porque eu acho que é mais de empresa a empresa o tipo de trabalho, mas em relação a diferenças pela questão do país, eu não identifiquei tanto. Eu acho que o mercado de trabalho aqui em Portugal tem uma grande diferença em relação ao do Brasil. Como nós estamos saindo de uma crise, e nesse período de crise muitas pessoas foram demitidas, eu sinto que os funcionários ficaram reprimidos, com medo. E esse medo fez eles se sujeitarem a certas formas de trabalho que, na minha opinião, não são humanas. Como, por exemplo, fazer hora extra, levar trabalho para casa, ter o salário reduzido, não ter os seus direitos pagos conforme a lei. E as pessoas, com medo de ficarem sem o seu emprego,
acabaram se sujeitando a isso e não lutam pelos seus direitos. E eu, várias vezes, senti que eu não era uma funcionária bem vista porque eu saía no horário que eu tinha direito de sair. Então, assim, e depois teve outras discussões do tipo, de ser comparada com funcionários que fazem hora extra, com funcionários que saem a hora e tudo mais. Isso aconteceu comigo e provavelmente acontece com outras pessoas. Mas isso não significa que tem diferença por eu ser brasileira ou não. Eu acho que isso é uma prática geral. Tem determinados estabelecimentos que tratam as nacionalidades de formas diferentes. Eu, no meu ambiente de trabalho, nunca senti isso. Mas eu sei de experiências de outros amigos que sim. Não sei se eu posso dizer que eu sofri um preconceito, mas foi bastante difícil no início. No início foi bem difícil conseguir emprego. Eu mandei 162 currículos até ser contratada por uma empresa. O clima de trabalho também é diferente, né? É muito diferente. O português ele cobra mais, ele é mais rigoroso do que no Brasil. Então, quando tu entra num ambiente corporativo totalmente diferente, totalmente rigoroso, é complicado, né? Porque você tem que se adaptar a isso. Por exemplo, eu tenho pedra no rim, eu não podia tomar água no horário que eu queria. Eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. Então, não foi uma experiência muito positiva a primeira, né? Então, assim, é um pouco complicado. As pessoas acham que vão chegar em Portugal, já vão conseguir o melhor emprego do mundo, em um mês já vão estar trabalhando e ganhando muito dinheiro. Não, essa não é a realidade. Em Portugal você não vai vir para ficar rico. Você vai vir para ter qualidade de vida, apenas. E você vai ser contratado no início com um salário mínimo. É isso, né? 557 euros ou um pouquinho mais. Depende muito da sua qualificação, né? As pessoas vêm para Portugal e acham que não precisam falar inglês, não precisam ter formação superior, não precisam de nada, né? Basta a experiência que tinham no Brasil. Mas não é assim que funciona, porque aqui a gente não conhece ninguém, a gente tem que começar do zero. Então, é diferente, é bem diferente. Esse foi um vídeo, então, acerca do trabalho. Maria estava fazendo algumas considerações acerca do trabalho, que hoje está muito diferente de quando tu foi, né? Exatamente. Hoje em dia já não é a facilidade que eu encontrei quando eu fui há 17 anos atrás. Houve uma crise financeira em Portugal em 2013 e houve, né, escassez de trabalho, né? Houve muitas portas que se fecharam. Hoje em dia eles estão dando mais valor para as pessoas que vão já com capital, brasileiros, né, que vão investir no país, do que propriamente para ir lá trabalhar, fazer a vida. Fazer a vida. E a dificuldade em termos tem que ter, né, a documentação. Sim. E hoje em dia não está fácil. E o que é necessário em termos de documentação lá, Maria, para quem tem intenção de ir para lá? Primeiramente, né, quem chega lá tem que ter um contrato de trabalho. Para já, primeiro tem que arrumar um emprego, não é? E depois de uns 6 meses já pode dar entrada num visto de residência. Esse visto de residência dura 2 anos. E depois é renovável, mas você tem que estar em dia com o teu contrato de trabalho e descontar, no caso aqui chama INPS, lá é Segurança Social. Tem que ter IRS, que aqui eu não sei. IRS é um imposto para as finanças. Imposto de renda. É um imposto de renda. Qualquer pessoa que ganha acima de um salário tem que descontar e tem que ter tudo isso em dia. Né? Depois desse tempo de que você renova, depois de uns 6 anos você pode dar entrada para a tua nacionalidade, para o teu BI. Já no caso, se você entrar como investidor, você ganha o visto Gold e já entra na hora. É aquilo, né? Money makes the world go around. Estavam dizendo que eles estão dando preferência a quem tem um poder aquisitivo melhor, que tem a capacidade de investir. Aposentados também eu vi que eles estão... que é mais fácil conseguir. Aposentados acima que tem um poder aquisitivo maior, né? No caso, eles estão facilitando também. Deixa eu mandar alguns abraços. Sim, senhor. Né? Pro Idiel Paim, pro Dante, que está nos assistindo, a Ângela Nogueira, Glaucia Estrada, o Gunter, abração Gunter, mais uma vez conosco, a Ivonilda Oliveira,
Tia Negrinha, querida. O Stefano, o Zé, né? Gabriela Souza, minha prima, Liane Bernardi, André Oliveira, Wendel Lopes, acho que é Wendel, né? Falei certo o nome. Aline Manfron, obrigado também. O Beto Maciel, Vicente Dorigon, a Flávia Fialho, a Pati, lembrei muito de ti nesse programa. Tu sabe que tu tem que vir aqui falar para nós a tua experiência em Buenos Aires. Rafael Souza também, meu primo, e a Darcimara. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. Também. Acerca de dúvidas, Maria, mais algumas perguntas então, vamos lá. À vontade, o que eu puder. Acerca do ensino, o que tu vê? Acessibilidade, a qualidade, que é indiscutível, que a maioria dos brasileiros que vão lá, hoje eles buscam, os já graduados aqui, uma qualificação, uma especialização, ou um mestrado, até doutorado, né? O que você nos diz acerca do ensino, assim, o que você vê? Tem muitos estudantes, não tem muitos estrangeiros ou apenas portugueses? Não, no meu caso, assim, eu não... Lá, a Universidade de Coimbra é muito famosa e tem muitos estrangeiros. E é uma das mais conceituadas, né, de Portugal. Eu acredito que, em termos de educação, né, é muito bom. Por isso que há muita procura, né, de pessoas que querem tirar um mestrado, doutorado. Até vão estudar lá. Também, né? Os valores também são acessíveis, não é? Atrativos. Não é atrativos. Para quem poder ir se especializar e tirar, né, uma especialização melhor. Em Portugal, sai com um diploma conceituado, não é? Outra coisa. Acabou me chamando a atenção em relação à busca por cursos que no mestrado, até eu pretendo muito fazer um mestrado, cursar um mestrado, que aqui no Brasil, infelizmente, o mestrado é bem caro, sabe? Sim. E aí, a primeira vez que eu entrei em contato com uma universidade de lá, foi há algum tempinho já, e conversando também com uma advogada que um amigo nosso apresentou a nós, a Felipa, ela mora no município próximo a Braga, eu esqueci o nome, e aí ela estava explicando que ela fez mestrado em contratos e empresas, eu acho, na Universidade do Minho. E aí ela começou a me explicar, enfim, como que funcionava. E aí ela me falou, o meu mestrado foi tantos euros, a propina que eles dizem, né? Propina, Porque no Brasil... É pejorativa, né? Mas, a propina, eu não lembro bem o valor, mas parece que era 1.500 euros. Aí eu já fiz a conversão, né? Nossa, 1.500 euros, daí eu pago mestrado no Brasil, né? Aí ela me explicou, disse, não, Emerson, a propina é anual. Então tu paga 1.500 euros para estudar um ano. Sabe? O valor aqui, você não faz uma faculdade, você não faz uma graduação no Brasil com 1.500 euros por ano. Sabe? Não, então, um dos atrativos também que me fez voltar os olhos a Portugal foi o valor do mestrado, a qualidade do ensino, obviamente. Também é muito boa. E o valor. Né? É porque eles dão acesso, né, para as pessoas, acesso para as pessoas, né, especializarem quanto melhor. E a forma de ingresso, assim, vocês sabem, Emerson, tu que foi atrás, e a Maria sim. também, como é que funciona em termos de seleção, né? O mestrado você faz, é como se fosse aqui no Brasil, Romulo, sabe? Ele só não tem prova para ingresso. Você pega toda a documentação, pega o teu currículo como se fosse currículo vitae ou Lattes, mas tem que ser europeu. Eu já tenho até o link para fazer a conversão. Tu faz a conversão, tu manda toda a documentação. Algumas universidades não cobram o valor, a taxa, a propina de taxa para você se inscrever. Né? Uma taxa de inscrição. É, uma taxa de inscrição. Algumas não cobram, outras cobram. Existem algumas diferenças entre as universidades públicas e as privadas em relação ao valor da propina para estrangeiros. Algumas é um pouquinho maior para estrangeiros, mas não é aquele absurdo que é no Brasil. Aí você envia toda a documentação, né? Se teu currículo, enfim, tu tem que fazer uma carta motivacional. Algumas instituições, não que seja uma exigência, mas
pede-se que tenha uma carta, uma indicação Uma uma recomendação de algum professor teu, bem básico. Eles fornecem até o modelo, o professor basicamente só assina e você envia para eles, né? As candidaturas que eles dizem, elas iniciam em torno do mês de fevereiro e vai até abril, porque eles têm 3 fases, né? Se não preencher as vagas, vai para a segunda fase, terceira fase, que é no máximo até julho, né? Então, até abril, pelo que eu me informei, você você se candidata, paga a propina, a taxa, né? Tu se candidata, manda todos os teus documentos. Se você for aceito, eles marcam uma entrevista contigo, por Skype, né? Algumas instituições a entrevista é em inglês, né? Outras não, né? Aí depois eles vão te mandar uma carta, um e-mail, para ver se você foi, respondendo se tu foi aceito ou não. Sendo aceito, tu tem aquele valor para pagar. No caso, alguns mestrados, vamos supor, os 1.500 euros, que era o mestrado na Universidade do Minho, eles parcelam, algumas universidades parcelam em 6 e outras em 8 vezes esse valor para você pagar. Tu faz o primeiro pagamento e se matricula, né? E as aulas lá começam em setembro, vai de setembro a maio, né? Então esse é o procedimento pelo qual eu fui buscar, né? Sim. Entrei em contato já com a secretaria de uma universidade de lá. Achei muito, assim, de extrema educação, sabe? O trato com eles, assim, me tiraram todas as dúvidas. Eles têm um canal, uma das universidades que eu pesquisei, eles têm um canal não é um canal, eles têm um Messenger, sabe? No Face. E aí, a partir do momento que tu curte ali, eles respondem na hora, sabe? E tiram todas as tuas dúvidas, te indicam número de telefone, nome de pessoas, sabe? E eu achei muito interessante porque a pessoa que me atendeu, apenas no final... Era uma pessoa, não era uma resposta eletrônica? Não, era uma pessoa porque respondia exatamente aquilo que eu perguntava, sabe? E aí no final ela disse, Emerson, muito obrigado, Emerson, pelo teu... Ela me falou uma palavra, não lembro, interesse assim. E tal. E esperamos nos ver em breve, sabe? Então, assim, extremamente educado, extremamente, assim... eu fiquei apavorado, sabe? Porque assim, eu vou mandar, porque a gente já fez isso em instituições privadas aqui, sabe? E você sabe que muitas vezes demoram para responder, nem parece, né? Um banco, né? Nem parece um banco, exatamente. Quem sabe, né? Deixa pra quem sabe essa piada interna. Aí eu mandei assim, disse, eu vou adicionar, né? Adicionei, na hora aceitaram, sabe? Eu disse, nossa, que rápido. Legal. E aí, tinha aquela opção ali, eu disse, eu vou conversar, né? Me apresentei, a pessoa, nossa, prontamente, sabe? Então esse é o procedimento que eu vi até agora, sabe? Existem algumas coisas que são bem específicas, tipo a validação, não é a validação, a autenticação do teu diploma, da cópia, tem que ser por uma convenção, que eles chamam de AIA. Sim, sabe? Convenção de AIA. E aí tem que ser isso aí também, enfim. Mas do mestrado, dos cursos lá que eu tive a oportunidade de pesquisar, e a Felipa também me auxiliou, foi basicamente bom. Isso aí. Com o adiantar da hora, né, receio que não será possível assistirmos o próximo vídeo. Mas já? Sim, é 11 horas e alguns minutos já, estamos atrasados inclusive. Então os assuntos passam muito rápido. O nosso programa o problema é isso, né? Quiçá um dia o Giovanni nos deu 1h30, né? Vamos ver, né, chefe Giovanni? Ele tá nos vendo por aí. Depois eles dizem, chefe não. Alice, um abraço então, um abraço para Alice, nossa sempre telespectadora. Resistiremos. Resistiremos. Eu tô com vontade de cruzar o oceano, Alice. E o Rodrigo Silveira, um abraço para vocês. Muito bem, então. Nos encaminhando para o final do nosso programa, né? Eu já antecipadamente agradeço as presenças do Antônio e da Maria, né? Maria, deixo à disposição, deixo o nosso tempo à sua disposição para que você deixe a sua mensagem final, aquilo que você quiser dizer, né, aos nossos telespectadores dessa sua experiência, né, Maria? Eu quero agradecer pelo convite e estou muito feliz por estar aqui, não é? E pronto, o que eu pude esclarecer alguma coisinha, né? Se ficou faltando alguma coisa também,
Pronto. Mas fico muito feliz de estar Muito cá. obrigado. Nosso tempo também é curto, né? Antônio. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar acompanhando a minha irmã, né? E só ela não contou uma história, né? Adoramos histórias. Ela chegou no sábado, no dia 13, acho que foi, né? No dia 13 e no dia 4 nós levamos ela numa festa no interior já, né? Ela nem tinha dormido, nós pegamos e levamos ela. Porque ela disse que tinha saudade do churrasco, então ela vinha comer o churrasco e aproveitava e visitar a família, né? Ela tem saudade, porque lá é só peixe, né? A base é Então, bacalhau. já perdeu. Já é não base vou de mais. peixe, né? Então, só para distrair um pouco no final, né? Muito bom. Agradecer o Emerson, somos amigo, o Rômulo, né? Estudamos um pouco junto, né, Rômulo? Exatamente. Fizemos umas cadeiras junto, Antônio, depois eu pai parei. do nosso amigo Rafael, né? Frei Rafael. Frei Rafael, daqui um pouco tempo aí, estamos um padre da cidade, né? Frei Capuchinho. Marco também, o Marco. O Marco Antônio. Popular Pé, né? Eu não ia dizer. Os amigos dele, né? Batizaram de pé, né? Eu não ia dizer, mas isso. enfim. Tá cursando psicologia, né? Então... E um abraço para todos os amigos. Tem vários amigos que o Emerson leu ali, né? Estão escutando, que são conhecidos meus, né? Então, um abraço para eles também, né? E a hora que eles quiserem tirar alguma dúvida de Portugal, que eu saiba também, né? Muito bom. Portugal, Espanha, França, Itália agora, nessa última vez, né? E adjacências. Isso. Muito bom, obrigado, Antônio. Nossa, casisca, foi bonito. Vacaria para fundo, né? Vacaria para fundo. Vacaria para fundo. Eu não sou tão mundial assim, né? Não, E o vamos. Emerson, eu tô à espera lá. Eu vou. Olha que eu vou. Rômulo também. Tem que ser já pra olha. Viu? Mas Serão é só muito você programar, bem-vindos. né? O pessoal diz, como é que tu vai? Coisas que porque acha que o cara trabalha, que nem o meu trabalho, né? Eu faço serviços gerais, né? São pau pra toda a obra, né? Aí eu pensava, como é que tu pode fazer isso? É só tu se organizar, que nem a última vez que eu fui foi 5 anos atrás, né? E fiquei 3 meses, também fiquei mais, né? Agora eu fiquei 1 mês, né? Quando você vê, eu tô de mala lá. Aí será muito bem-vindo na minha casa. Dá Lá pra na fazer um minha contrabando de carne, assim? Olha, eu não me responsabilizo pela Polícia Federal. Ah, e outra coisa, quando nós chegamos lá, quase que não deixaram nós entrar lá, né? Essa vez, né? Era na época forte da... Como é que é, Maria? Da chikungunya lá do... Não, é agora... Não, época agora de... O pessoal de férias, como é que a gente se diz? De alta temporada, né? Daí investigava tudo. Só que daí eu tinha o número de telefone da Maria e me esqueci, né? Daí tive que dar onde ela trabalhava para eles investigar, né? A polícia investigar onde que ela trabalhava, quem que era, sabe? Onde que nós ia ficar, né? Que interessante, veja só. Tem essa história, né? Bom, a segurança não é à toa também, né? Outra que também, né, tá terminando, mas eu vou contar. Quase foi preso, né? 2 vezes, em Portugal e em Assis, né? Na Itália. Capaz. Não, nós passamos com o carro num lugar que era só de ônibus, né? Daí veio a polícia atrás. Barbaridade. E em Assis, porque eu tava com um abridor de garrafa dentro da bolsa que eu carregava para carregar os pertences. E daí tem os detectores de metal, que tem os santuários onde o Vaticano cuida, daí a polícia que cuida, né? Daí pra te passar, passa por um detector de metais. Não, e daí apitou, né? Não é bem assim, né? Lá a lei funciona europeia, né? Sabe? E daí eu não em sabia termos de trânsito, em termos, né, do que se pode segurança, carregar, né? segurança, porque há muitos atentados e é uma, né, proteção. Maneiro, né? A Maria me falava, o dia que eu fui lá na casa dela, acerca Desfizemos boa noite. Tá? Desfizemos, só mais um pouquinho. Acerca dos estabelecimentos comerciais que não tem os atendentes, que tu pode chegar no mercado, fazer a tua compra, deixar o dinheiro e sair. Sabe? Eu disse, nossa, faz isso aqui no Brasil. Aí ela me disse, não, mas é que lá a lei funciona. Eles vão atrás de você. Eu disse, nossa, que medo. Outra coisa é o transporte, né? Assim, tu andar na rua, tu pisou na faixa de segurança, o cara já para. Parece que é automático, sabe? Assim, aqui não, eles passam por cima de você, né? Aqui em Lagoa é no Brasil, né? É isso aí, é falta de educação, né? Isso é uma questão que a gente sempre fala aqui, né? Educação. E vejam só, né? Lá, só agora um jaque, né? O chefe não vai ficar bravo. O pessoal que recebe mais de um salário mínimo já paga imposto de renda.
e paga imposto de renda. Claro que a coisa funciona, é diferente, né? Mas nós precisamos realmente de um crescimento cultural. Emerson, dê sua boa noite aí e vamos embora. Boa noite, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês, por nos receber, né, na casa de vocês, espero que o assunto tenha sido tão interessante para vocês quanto foi para nós. Eu pensei com carinho realmente em convidar a Maria até para conversar conosco e mostrar que tem lagoas praticamente por todo mundo também. E como a Maria disse, o mundo é pequeno demais para a gente ficar distrito a um lugar só, Exato. né? A ficar fechado, que o mundo é bem além do que a gente, gente enxerga, né? É verdade. Então, muito obrigado. Até a semana que vem. Tenham todos uma boa semana, bom trabalho. Muito boa noite a todos, então. Uma boa semana. Abençoada para nós aí nessa semana. Amanhã eu tô de aniversário. Quem quiser mandar parabéns, eu vou ficar bem feliz em receber. Né? Então, presentes também, o pessoal depois pode pedir meu contato na rádio. É Semana Santa, né, Emerson? Né? Isso, daí. Abençoada a todos, né? Muito bem. Exato. Então, uma boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus Boa quiser. Páscoa, bem lembrado. Boa Páscoa a todos. Páscoa a todos. Isso. Sem chocolate. Até mais.